Capítulo 621. Algo suspeito sobre Soverik. Ele voou para o topo da montanha para descansar. A luta exauriu sua mente além de suas proezas visuais. Ele precisa descansar e precisa digerir a lei da ordem que acabou de engolir. Ele derrotou o chefe final da arena, então não precisa mais se preocupar. A arena anunciou sua façanha para o mundo e ele recebeu a notificação de sua façanha. Asterisco mensagem pessoal asterisco. Menos parabéns PR concluir um Fiat Global menos. Você é o primeiro a derrotar o chefe da NCOA Arena. Menos parabéns PR completar um projeto local menos. Você é aquele que derrotou o monstro de nível 10 da NCOA Arena. Menos parabéns PR concluir o MA faça única menos. Você conseguiu invencível PR derrotar todos os inimigos que lutou até o nível 10. Eu vi do administrador. Tenho muitas perguntas. Mas quero declarar primeiro que estou feliz por não ter apostado na derrota do seu campeão. O monstro serpentino disse. O sábio não disse nada. Ele estava carrancudo. Então o deus do mundo serpentino perguntou. Eu esperava que você estivesse exultante agora. Você não esperava isso. Eu esperava que ele ganhasse. O sábio respondeu. Eu simplesmente não esperava isso. Eu também tenho muitas perguntas. O deus do mundo serpentino assentiu. É compreensível. Como pode um rei da lei exercer tal poder? Eu acreditaria se você me dissesse que ele é um titã da lei com um conceito. Isso é o mínimo para utilizar um poder conceitual como esse. Você não acha? O que o deus do mundo serpentino disse fez o sábio frangir ainda mais a testa. O sábio respondeu: sim, também acho. Algo não bate certo. Aquele olho dele é muito poderoso. Ele acabou de usar o poder do tempo. O que significa que ele fez muito progresso na compreensão da lei do tempo. Ele também usou a lei do espaço anteriormente. Parece que ele pode ter compreendido todas as leis necessárias para se tornar um titã da lei. Isso explicará por que ele está usando ataques conceituais, mas claramente não é um titã da lei. Mas ele não tem leis neste fragmento de mundo. Ninguém pode usar as leis que eles compreenderam. As leis estão claramente ausentes. Apenas um titã da lei pode usar as habilidades que ele demonstrou sem ter acesso às leis. Isso é, a menos que eles são todas as habilidades de seus olhos. Isso significa que seus olhos têm múltiplas habilidades divinas. Ou é isso, ou ele é secretamente um titã da lei. Algo não está batendo. O sábio está preocupado por ter perdido algo importante sobre Soverik, e isso tem algo a ver com seu conjunto de habilidades. Um sábio de batalha normal torna-se capaz de criar seu conjunto de habilidades quando se torna um transcendente. O controle perfeito de seu corpo e mente permite que eles utilizem totalmente seu poder. É então que eles criam diferentes estilos de luta mais adequados a eles. É por isso que ele não questionou o fato de Soverik ter um conjunto de habilidades. Mas ele está começando a questionar as coisas à luz dos acontecimentos recentes. Ele perdeu quando Soverik usou Wordbreaker, mas agora ele pode ver a sequência após o uso de Dance of the H Spectral Wind e of Beginning. Há algo sobre Soverik que ele não consegue ver. Cada um de seus movimentos é uma coisa no reino dos conceitos. Eles precisam de titãs para criar ou imaginar. Qualquer um que possa imaginar tal coisa já deveria ser um titã da lei. É isso ou seus olhos são poderosos demais para o que um rei da lei deveria ser capaz de fazer. Seu último movimento que ele usou para reverter o Viper de volta à sua forma original é muito poderoso, considerando que o que ele reverteu não é um ser comum. É um ser criado usando a lei da ordem de um deus mundial. Esse Viper pode muito bem ser uma versão muito fraca de um deus de origem, mas Soverik conseguiu superar sua defesa e forçá-lo a mudar. É absurdo e inacreditável. Ele certamente não acreditaria se não tivesse visto pessoalmente. A mudança mais significativa que sua atual subestimação de Soverik causou é que Soverik terá a lei completa da ordem do Deus Mundial Serpentino dentro do Viper. O sábio planejou que um Soverik ganhasse um pouco disso. Isso teria sido suficiente para o que ele planejou. Mas Soverik superou suas expectativas. Ele deveria estar feliz com o desempenho de Soverik, mas pode sentir que Soverik está se desviando de seus planos e isso não é bom. Perder o controle da situação não é nada bom. O sábio não pode deixar de olhar para Soverik sentado calmamente no topo da montanha. O sábio pensou consigo mesmo: algo deve ser responsável por seu poder. É o olho dele ou outra coisa. De qualquer maneira, ele ficará muito mais forte quando se tornar um titã da lei e eu terei uma mão para jogar com isso. O sábio não sabia muito sobre Soverik antes de adicioná-lo aos seus planos. Ele agora está preocupado com o impacto de sua influência sobre Soverik. O filho do avião já é tão poderoso. Pode ser seu olho ou algo que ele não sabe, mas uma coisa é certa: Soverik se tornará mais poderoso assim que se tornar um titã da lei. Agora é certo que Soverik compreendeu todas as leis de seus olhos. O sábio tem certeza disso porque obteve a informação da família Gyrastorex.
Eles obtiveram sua afinidade quando ele realizou a pesquisa de vida e Sovereign demonstrou incrível familiaridade com todas as leis de sua afinidade, incluindo a lei do espaço, tempo e causalidade. Portanto, o sábio tem certeza de que Sovereign pode se tornar um titã da lei sempre que quiser, mas Sovereign não. Algo deve estar segurando ele de volta. Capítulo 622 Alto Moral. O que impede os reis da lei de se tornarem titãs da lei é a imagem de seu conceito e as chances de sucesso em criá-lo. Um rei da lei deve saber o que quer ser e como quer ser. Alguns reis precisam de inspiração, mas nenhuma quantidade de inspiração será boa o suficiente para combinar 9 leis em um conceito. É por isso que o sábio tinha certeza de que Soverick morderia a isca assim que visse os pilares que levavam à arena da competição. Soverick experimentou a lei de ordem do sábio durante seu primeiro encontro. Então ele viu que o pilar tem indícios disso. Ele certamente tentará obter mais da lei da ordem para resolver o problema de seu conceito. Um conceito é um aspecto minúsculo da lei matriz do universo, a lei da ordem é a espinha dorsal. Portanto, Soverick deve ser capaz de encontrar algo que o ajude a se tornar um titã da lei a partir da lei da ordem do sábio. É por isso que o sábio usou sua lei de ordem como isca. O sábio não sabia que motivos Soverick teria para participar da competição. Mas o sábio sabia que a promessa de poder é um grande motivador. Mas agora o sábio não tem tanta certeza de que fez a coisa certa ao usar sua lei da ordem para atrair Soverick. Há muito desconhecido sobre ele. O sábio nem sabe por que Soverick é tão poderoso. A incerteza é ruim para alguém que trama como o sábio. O sábio começou a quebrar a cabeça e considerar as possibilidades. Ele revisou todos os seus encontros com Soverick para ver se havia perdido alguma coisa. Ele procurou e procurou, mas não conseguiu encontrar nenhuma razão para a força que Soverick demonstrou. Então ele começou a buscar seu conhecimento sobre poderes oculares, mas ele pode encontrar qualquer habilidade que permita que macacos sábios de batalha fundam seus olhos e os tornem mais fortes. Ele também não consegue encontrar nenhuma habilidade ocular que permita reverter uma entidade à sua forma primordial e engoli-la inteira. Ele teria confirmado com sua visão futura se fosse outra pessoa, mas tornou-se difícil prever Soverick um tempo atrás. Seu título de filho do avião o impede de ser criado. Agora ele não sabe como Soverick conseguiu todos os fragmentos da lei em vez de lutar por eles enquanto eles se dispersavam após matar o Viper. Talvez eu não devesse tê-lo provocado com a lei da ordem. Se o pior acontecer, estou criando um monstro. Ele murmurou para si mesmo. Ele foi despertado de seu exercício mental pelo grito de seu co-administrador. O deus do mundo serpentino apontou um dedo acusador para o sábio. O que você fez? O sábio deu de ombros. Eu fiz muitas coisas. A que você está se referindo? O deus do mundo serpentino apontou o dedo para Soverick. Os dois estão usando suas mentes para assistir à competição, então o dedo é direcionado para a localização física de Soverick na Arena 28. É o suficiente para o sábio entender qual é o problema. Você quer dizer sua lei de ordem? O sábio perguntou. Sim, minha lei da ordem. Como uma criatura tão humilde ousa contemplar os segredos que descobri sobre o universo do vazio. O deus do mundo serpentino pode sentir os fragmentos da lei da víbora começando a formar conexões e se unir. Também não é algo passivo. Alguém está montando-os ativamente como resolver um quebra-cabeça. Não é preciso muita habilidade investigativa para saber quem é o responsável pela mudança. O sábio deu de ombros novamente. O que posso dizer? Aquele Soverick, com certeza tem muita ousadia. Ele não tem medo nenhum. Que menino ignorante. Tenho certeza de que não será tão ignorante quando terminar o que está fazendo. O sábio falou com calma e indiferença, mas seu co-administrador não achou que fosse uma reação boa o suficiente. Na verdade, é a reação oposta que ele deseja receber agora. O sábio, desconsiderando-o assim, não o apazigua em nada. Faz o oposto de apaziguá-lo. Ele trouxe de volta o dedo e apontou para o sábio. Você fez isso. Eu sei que você fez. Não negue. O sábio estalou e balançou seu próprio dedo de volta para o Deus do mundo. Agora, não saia jogando acusações infundadas nas pessoas. Não fui eu que decidi interferir na competição no meio do caminho. Não fui eu que decidi substituir o último chefe ingentando sua própria lei de ordem em sua forma. Eu lhe fiz um favor e é com isso que você me retribui. Não vou aceitar acusações tão escandalosas de você. Isso também não aplacou o Deus do mundo serpentino. Seus olhos começaram a arder de raiva. O espaço ao redor deles começou a tremer. A matéria ao redor começou a se desfazer como se um terremoto invisível tivesse acabado de passar. A energia tornou-se caótica e tóxica para toda a vida. Este era o seu plano o tempo todo. Você me enganou. A voz serpentina do Deus do mundo tornou-se baixa e estrondosa. Ele reverberou pelo ar e ecoou contra paredes invisíveis. O sábio nem estava olhando para seu co-administrador. Uma zona de calma o rodeava onde todas as mudanças provocadas pelo acesso de raiva não o atingiam.
Ele está analisando a concorrência, mas ainda pode responder com calma: o que ele fez? Correção. Este não é o meu plano o tempo todo. Este era um plano. Existem outros planos que estabeleci para conseguir o que quero. Quando eu conseguir o que quero, você saberá. Não deixe esta pequena vitória cegá-lo para o que é mais importante. Então o sábio apontou que ele tem moral elevada ao dizer: além disso, você mesmo fez as mudanças. Eu não pedi. Então eu até dei a você a chance de desfazer as mudanças que você fez no último chefe. Você não pegou. Tudo o que aconteceu é sua culpa. Capítulo 623 Checkmate. O que acabou de acontecer é um dos planos do sábio. Ele teria conseguido o que queria de qualquer maneira, o que significa ganhar a aposta. Ele permitiu que o mundo serpentino mudasse o último chefe da Arena 28 para que ele tivesse que inserir sua própria lei de ordem na arena, já que não foi ele quem criou a arena. Isso dará a Soverick a chance de segurá-lo se conseguir derrotá-lo. Ele tinha fé em Soverick para pelo menos igualar o domínio absoluto e derrotar o Viper. Então o primeiro sábio deu ao seu co-administrador a chance de reverter as mudanças em troca dele mudar o último chefe das arenas sob o controle do deus do mundo serpentino. O sábio teria feito algo muito mais forte do que o domínio absoluto. Se até mesmo Soverick teve que recorrer ao uso de um movimento tão poderoso para matar o último chefe, então a raça do deus do mundo serpentino nunca será capaz de adquirir as chaves necessárias para desbloquear a próxima designação após o imperador. Era tudo parte de seu plano. Mas o sábio não se permitirá ser caluniado assim. Ele tem a moral elevada. Ele não quasiu o deus do mundo serpentino a fazer essas mudanças. Tudo o que aconteceu é tudo por causa da tentativa egoísta do deus do mundo serpentino de impedir Soverick. O dragão fez Soverick sofrer. Agora é a vez do deus do mundo serpentino. Como eu poderia saber que ele pode decifrar a fundação de um mundo com seus olhos? O deus do mundo serpentino perguntou com raiva mal contida. O fato é que ele está muito zangado e gostaria muito de recorrer à violência. Ele não poderia ter considerado ou esperado que Soverick pudesse se apossar de sua lei de ordem e conseguir elaborá-la. Mesmo que o fizesse, ele ainda não decidiria remover as alterações que fez no último chefe, porque isso permitiria ao sábio fazer alterações em seu próprio lado. Assim, ele recebeu o checkmate desde o momento em que o sábio permitiu que ele fizesse as mudanças em primeiro lugar. O sábio permitiu que ele ajustasse o dragão e transformasse o último chefe em um Viper sem pedir nada em troca. Agora ele sabe que não foi benevolência ou confiança cega em seu campeão. Ele foi bem armado. É por isso que ele está muito zangado. Sua raiva ameaçou dominá-lo, mas algo o incomodava e requeria sua atenção. Ele decidiu corrigi-lo, então perguntou ao sábio: espere um minuto. Ele tem sua lei de ordem. O sábio deu de ombros novamente. Pare de dar de ombros. O deus do mundo serpentino se levantou e gritou. O sábio deu de ombros novamente e respondeu: não quero parar de dar de ombros. Ele não quer parar e o deus do mundo serpentino não pode fazê-lo parar, por mais agitado que esteja. O deus do mundo serpentino embalou sua cabeça com as mãos numerosas que ele tem. Ele lamentou com um aceno de cabeça: isso é ruim. Se ele tem sua lei de ordem, então ele tem para nós dois. Isso significa que ele pode ganhar o controle em ambas as zonas. Esta competição vai ser uma merda. Você tem praticamente entregou a ele as rédeas desta competição. Você me fodeu. O sábio concordou com a cabeça. Isso eu fiz. Isso eu fiz. E devo dizer, foi prazeroso. É ainda melhor do que sexo. Os dois controlam diferentes seções da competição para os dois aviões diferentes. Essas duas seções são compostas de arenas criadas pelos dois deuses do mundo diferentes, o que significa que eles têm duas matrizes de leis diferentes. Uma coisa é Soverick ganhar o controle de uma lei de ordem, mas duas é muito ruim. Isso significa que Soverick se tornará quase impossível de lidar quando o desafio final que decidirá quem vencerá a competição começar. Agora o deus do mundo serpentino entende completamente a escolha que o sábio estava dando a ele. Era para ter um Soverick imparável ou para o sábio criar um inimigo imparável para seu próprio lado. Então esse era o seu plano o tempo todo para ganhar a aposta. O sábio foi rápido em corrigi-lo novamente com o tom de um estudioso ensinando uma criança ignorante. Você está errado de novo. Este foi um plano para ganhar a aposta. Tenho vários planos e várias cartas na mão. Não deixe que esta pequena vitória o segue para o objetivo maior. O que pode ser maior do que ganhar a aposta? O deus do mundo serpentino perguntou incrédulo. O sábio se recusou a especificar. Ele disse: você saberá quando acontecer. O deus do mundo serpentino fez uma careta. Ele não consegue decidir se o sábio está tentando enganá-lo ou não. É um dilema comum que aqueles que encontram o primeiro sábio enfrentam. Eles não sabem se estão sendo manipulados ou não. O deus do mundo serpentino declarou. Isso significa guerra. Independentemente de ele ser manipulado ou não, essa competição assumiu um tom hostil. Ele achava que a competição aconteceria sem sordidez e esquemas. Ele pensou errado.
O sábio dispensou sua ameaça. Sempre foi guerra. O fato de você ter ignorado isso o tempo todo não muda o que é. Sua arrogância o cegou para isso. Você não se importava se estávamos em guerra ou não porque acreditava que tinha nada a temer de qualquer maneira. O deus do mundo serpentino zumbou ao dizer: Você não vai vencer tão facilmente. Nada está gravado em pedra. Não estou tão desamparado. Ele não pode dizer que o sábio está errado e que não estava menosprezando o sábio. Ele não pode dizer que não subestimou os macacos sábios de batalha. Ele subestimou os macacos sábios de batalha e a situação é atualmente desfavorável para ele por causa disso. Mas isso não significa que ele vai rolar agora. Ele não será derrotado facilmente. Além disso, este é apenas o primeiro de 4 desafios. Capítulo 624 As víboras. O deus do mundo serpentino está compreensivelmente perturbado. O sábio, por outro lado, permaneceu indiferente sobre a insistência do deus do mundo serpentino em não desistir. Ele deu de ombros e disse: Eu sei que a vitória não será fácil e que você não está tão desamparado nesta situação. É por isso que me esforcei tanto para capacitar meu campeão. O deus do mundo serpentino jumbou. Vamos ver se o seu campeão está à altura da tarefa. Há uma grande razão pela qual o sábio teve que colocar muitas coisas em ação para ganhar esta aposta. Ele não pode ser relaxado como o deus do mundo serpentino. É preciso confiança para apostar muita riqueza em uma competição e o deus do mundo serpentino tem muito disso por causa da habilidade divina de sua raça. Sua habilidade divina não é o domínio absoluto. Isso é apenas uma técnica. Uma técnica que pode ser aprendida não pode ser a razão pela qual os sábios decidiram acabar com toda a raça Viper no plano Viru. A maioria da raça Viper é normal, mas os poucos que despertam sua habilidade divina são monstros. Eles se tornam modelos de sua raça. É por causa desses poucos que os sábios decidiram acabar com todos eles para que outro modelo não pudesse surgir. Os macacos sábios de batalha conseguiram fazê-lo no plano Virut. Mas o plano Virut não é o único plano no reino dos céus com a raça Viper. Bem no começo do reino antes da criação dos planos, o reino do alto céu era uma única massa de terra. Em seguida, pedaços dele foram arrancados, separados, encapsulados, ampliados e reforçados para criar um plano. Alguns aviões estavam sem vida e precisavam ser semeados, mas alguns aviões tinham as raças originais que costumavam viver naquele pedaço de terra. Agora, nem todos os membros de uma raça estavam no plano no momento de sua criação. Afinal, a massa de terra original não foi separada com base na distribuição racial. Às vezes, uma raça pode estar em mais de um plano no reino. O mesmo aconteceu com a raça Viper. Eles estavam no plano Virut e também no plano vizinho ao lado do plano Virut. O outro plano em que a raça Viper está conseguiu derrotar as outras raças e subjugá-las. Eles não precisaram eliminar as raças derrotadas porque têm confiança de que nada pode ameaçá-los. Essa confiança é a mesma que o deus do mundo serpentino tinha. Agora os macacos sábios de batalha têm que enfrentar os inimigos que quase os derrotaram. Eles também têm que enfrentar seus temidos modelos, que agora estão mais fortes do que nunca. Os modelos Viper são a razão pela qual o deus do mundo serpentino se sentiu confiante em ganhar a aposta. Ele até apostou 6 vezes suas dívidas anteriores. O sábio entende porque ele é confiante e é por isso que ele também deve criar seu próprio paradigma. Mesmo com o poder atual de Sovereign, a balança só foi equilibrada. Há uma chance de 50 dividido por 50 de que os macacos sábios de batalha ainda falhem. O sábio suspirou e disse para si mesmo: Vai ter que servir. A chance teria sido maior se o sábio conseguisse editar o chefe final da Arena dos Vipers. Isso cortará muito do poder dos modelos. O desafio de sobrevivência é mais do que parece, assim como esta competição é mais do que parece. A sobrevivência parece ser o objetivo do desafio, mas aqueles que se contentam em simplesmente sobreviver serão medíocres. É muito importante derrotar o chefe final. Sua importância não pode ser subestimada. Se Sovereign não conseguiu derrotar o último chefe, a chance de 50 dividido por 50 será reduzida para 10 dividido por 90. É porque Sovereign vai perder muitas oportunidades no próximo desafio. O destino da aposta e o propósito maior da competição recairão sobre os outros, mas mesmo com o quão poderosos eles são, nenhum deles é modelo. Claro, sem Sovereign lá, o deus do mundo serpentino não teria decidido modificar o último chefe, e a Arena 28 pode não ter tido problemas para derrotar o último chefe. A presença de Sovereign mudou muitas coisas. O sábio garantiu que participou da competição com Iska. A Iska tinha que valer a pena para alguém tão poderoso quanto Sovereign. Mas parece que a Iska pode ser muito poderosa. Portanto, o sábio fez alguns sacrifícios apenas para criar essa chance de 50 dividido por 50. Viver é aprender, e agora aprendi a esperar o inesperado de Sovereign. O sábio pensou consigo mesmo com tristeza. Suas suspeitas podem estar incorretas. Sua lei de ordem pode não mudar muito Sovereign. É quase impossível utilizar plenamente a lei da ordem de um Deus mundial como um rei da lei.
Portanto, as chances de que suas suspeitas estejam incorretas são muito altas, considerando a dificuldade de se tornar realidade. Mas se há algo em que o sábio acredita é que, se algo é possível, pode acontecer, não importa o quão difícil seja. Portanto, Soverick pode fazer algo sem precedentes com a lei da ordem. Ele só não esperava que isso acontecesse quando estava determinando a isca porque não era de se esperar. Supõe-se que seja um resultado impossível, mas eventos recentes mostraram que pode ser possível. Aquilo com o último movimento de Soverick mostrou a ele que há muitas coisas que ele não entende sobre Soverick. Isso significa que ele não pode mais prever Soverick com precisão. Não é uma situação que pode ser mais ajudada ou melhorada de alguma forma. Já é complicado esperar tudo o que é possível. Isso já fez do sábio uma força terrível a ser reconhecida. Mas esse é o limite da previsão sem usar as revelações do destino. Adicionar tudo o que é impossível à mistura é esperar qualquer coisa. Então você também pode não planejar nada, porque tudo pode acontecer, independentemente de seus planos. O sábio não pode fazer isso. Mas esta situação ensinou algo importante ao sábio. É esperar o inesperado de Soverick. Capítulo 625 A ociosidade é o advogado do diabo. A competição continuou com o passar dos dias. Pessoas lutaram e morreram. Alguns tiveram um bom desempenho e outros não. Aqueles que tiveram um bom desempenho subiram de forma constante no poder com o passar dos meses, alcançando a nona posição também. Todos eles evitaram a montanha no centro da arena como uma praga. Eles sabem que Soverick derrotou o Rank 3 nele e está oficialmente no Rank 3 agora. Os monstros da arena aumentaram gradualmente de poder sem a presença de Soverick para causar um pico não natural, de modo que os competidores gradualmente se tornaram mais fortes com o tempo. Seu medo da montanha não mudou quando alguns deles alcançaram o nível 9. Soverick derrotou o único monstro de nível 10 que já apareceu na arena e se tornou um monstro de nível 10. Eles também não esqueceram que Soverick derrotou o monstro de nível 10 como um nível 9. Eles determinaram que seria uma má ideia contrariá-lo. A única maneira de se tornar um rank 10 é matando o chefe da arena. Já que Soverick fez isso, não há esperança de se tornar um rank 10 para mais ninguém. A rota de matar muitos monstros para avançar não funcionará para atingir o nível 10 porque os monstros do nível 9 são muito raros. Ninguém pode monopolizar um para si quando eles aparecem. Os competidores tiveram que compartilhar e as pessoas roubaram kills. Todos que participam da matança de um monstro ganham pontos por isso, mas é a pessoa que desfere o golpe mortal que ganha o poder da marca da morte. Foi lento por um tempo com muito poucos competidores de nono lugar. Eles se contentaram em não fazer nada e esperar pelo desafio de sobrevivência. Mas o número de competidores de nível 9 aumentou constantemente até chegar a 10. Foi então que os monstros de nível 9 pararam de aparecer. E foi então que começaram a ter ideias. 10 competidores de nível 9 que também são muito talentosos agora não têm nada para fazer depois que os monstros de nível 9 pararam de aparecer. Não há mais perigo e ameaça para eles dentro da competição. Bem, há uma ameaça, mas ele é um tabu. Ou costumava ser tabu quando tinham outras coisas mais sensatas e seguras para fazer. Ele pode não ser mais um tabu agora que há 10 rank 9 com apenas um dele e agora que eles não têm mais nada para fazer. Na verdade, só uma maneira de descobrir. Dizem que a ociosidade é o advogado do diabo. Não há maldade envolvida no que está prestes a acontecer, mas a ociosidade certamente teve uma participação nisso. Essas pessoas talentosas e estúpidas se reuniram para falar sobre o proverbial elefante na arena. Eles também se encontraram no sopé da montanha para que possam escalá-la rapidamente assim que um acordo for alcançado. Está muito claro o que eles vieram discutir. Um deles perguntou aos outros: Então, o que vocês acham? Pode funcionar, certo? Foi ela quem convocou esta reunião. Ela compartilhou seu plano com eles e agora está pedindo a opinião deles. Outro perguntou: Com certo você está sobre sua hipótese? Muita coisa depende dela. Nossas vidas dependem de sua validade. Ele é apenas um dos outros 9 que atenderam ao chamado para a reunião. Ele não tem tanta certeza sobre a viabilidade do plano. Ele quer saber se o plano que a senhora propôs vai funcionar. O primeiro respondeu: Tenho 100% de certeza. Tem uma fonte confiável. A maioria desses competidores de nível 9 tem uma facção que eles lideram. Alguns deles foram ajudados a alcançar o posto 9 por sua facção para que possam representar seus interesses. A macaca sábia de batalha que convocou a reunião faz parte de uma facção que odeia Soverick. Ela tem a maior facção composta por milhares de pessoas e todas essas pessoas querem matar Soverick. Ela convocou esta reunião para que Soverick pudesse ser morto. Sua fonte confiável de inteligência vem de um de seus zelosos seguidores que tem monitorado a luta de Soverick. Eles descobriram algo que pode ser a fraqueza de Soverick. Isso reforçou a confiança deles. Eles podem não estar tão confiantes se tivessem visto a luta de Soverick com o último chefe. Se eles tivessem visto sua luta, eles não considerariam atacá-lo.
É como dizem, a ignorância é uma benção. Uma terceira pessoa falou: então você está dizendo que suas manipulações de gravidade não funcionarão enquanto pudermos resistir manipulando o poder mundial? Isso significa que precisamos de um artefato deste mundo. As pessoas descobriram que podem criar armas e artefatos por conta própria. Este mundo funciona de maneira semelhante ao mundo real e eles tiveram um ano para explorá-lo. Alguns artesãos conseguiram criar armas poderosas, mas não podem ser comparadas às armas deste mundo. A única maneira de acessar o poder mundial é receber um artefato depois de matar um monstro que está 2 níveis acima do seu. O plano para matar Soverick é baseado em usar o poder mundial para resistir à sua manipulação da gravidade. A pessoa que pensou nisso determinou que Soverick não poderia controlar o dragão por causa de sua capacidade de manipular o poder mundial. A macaca sábia de batalha respondeu afirmativamente. Sim. Ela tem certeza da informação e está disposta a apostar sua vida nisso pela chance de derrubar Soverick. Nesse caso, estou fora. Eu também. Eu não tenho um artefato. Acho que não posso me juntar a você. 3 pessoas expressaram sua decisão de não participar do ataque, pois não possuem um artefato concedido a eles pelo mundo. Essas pessoas são ignorantes sobre o poder de Soverick. Eles acreditam que sua manipulação da gravidade é seu arsenal mais poderoso e que precisam do poder mundial para resistir a ela. Aqueles sem artefatos não podem participar. Eles foram salvos pela falta de artefatos. Capítulo 626 Senso comum. Tenho que recusar. Preocupou-me muito com minha arma. Um decidiu não participar porque não quer perder a arma. Se eles falharem e morrerem, eles perderão sua arma porque ela não os seguirá quando morrerem. Esses artefatos são muito valiosos e essa pessoa não quer perder os deles. A macaca sábia de batalha tentou convencê-lo. Não há nada a temer, pois não falharemos. Mas a pessoa não estava convencida. Ele disse: você deve ser tolo se pensa que não há nada a temer em atacar a criança do avião. Você deve ser muito tolo mesmo. Soverit não é uma pessoa comum. Ele é um gênio e pior que isso, ele é filho do avião. O que eles viram dele é apenas sua força pessoal. Ele ainda não usou as habilidades de seu título para lutar, mas o que eles viram já é suficiente para colocar medo em uma pessoa sã. Dizer que não há nada a temer é ser louco. É senso comum ter muito medo dele. Acho que é uma má ideia. Ter acesso ao poder mundial não é suficiente para derrotar Soverick. Ele também tem acesso a isso e tenho certeza de que pode usá-lo melhor do que todos nós. Portanto, não vou me juntar a você em essa tolice. Outro se recusou a participar do ataque. Sua força de nível 9 não encheu essa pessoa de confiança sobre atacar Soverick. Não faz muito tempo, quando as pessoas se escondiam no chão e sob as pedras, Soverick virava a arena de cabeça para baixo. Esse tipo de memória não desaparece simplesmente. Mesmo agora, é um aviso para não lutar tolamente com Soverick, embora a morte não seja permanente aqui. Uma arma não reduziu a veracidade da imensa ameaça que ela constitui. Ter uma arma deu a eles acesso ao poder mundial, mas controlar o poder mundial é outra coisa. Nenhum deles são titãs da lei ou soberanos. Eles nunca tiveram nenhuma experiência com o poder mundial. O poder mundial precisa de habilidades em manipulação, controle e utilização. Ter acesso ao poder mundial não os torna todos iguais. Certamente não os torna iguais a Soverick, que já poderia roubar o poder mundial sem uma arma. Basear sua confiança em matar o filho do avião no poder mundial pode ser considerado tolice por alguns. No cenário muito provável em que eles morram por essa tolice, eles também perderão sua arma. Em suma, não é encorajador lutar contra Soverick quando eles podem perder a arma que lhes dá sua confiança ingênua. Acho que você pode ter uma chance, mas não estou disposto a arriscar minha sobrevivência por sua chance muito pequena de vitória. Outra pessoa se curvou. Esta pessoa tem uma arma e não morreu nenhuma vez neste desafio. Isso significa que eles ganharão um feito por sobreviver. Eles não estão dispostos a arriscar uma façanha por uma chance de derrotar Soverick, então decidiram não participar também. A macaca sábia de batalha tentou convencer novamente: podemos todos ganhar uma façanha se conseguirmos derrotar Soverick. Quem quer que mate Soverick se tornará um rei pelo menos. Podemos tomar sua coroa. Pense nisso. Pode e se. Seu plano é baseado em muitas possibilidades e apenas uma certeza. Não é o suficiente. Eles não a ouviram. A pessoa que matar Soverick se tornará um rei. Isso é certo. Mas não é certo que eles possam matar Soverick. Nem mesmo é certo que eles possam derrotá-lo e a chance de derrotá-lo está diminuindo à medida que mais pessoas desistem. Por outro lado, é certo que essa pessoa ganhará um feito se simplesmente sobreviver. Lutar contra Soverick é cortesar a morte, que é o oposto de sobreviver. Ele não quer cortesar a morte. A macaca sábia de batalha observou essas pessoas se retirarem para a floresta com suas facções ou sozinhas. Ela é tentada a forçar aqueles sem facções a se juntarem a ela usando a força de sua facção. Ser um rank 9 não significa que um rank 8 não pode te matar.
O sistema de poder deste mundo não muda você nem aumenta a ordem de sua vida. O mundo empodera suas ações. Então você corre mais rápido e bate com mais força, mas a defesa do seu corpo não aumenta. Os concorrentes não são como os monstros. Eles não são tão duráveis quanto os monstros que eles lutaram. Um pássaro gigante de nível 4 ainda pode rasgar um competidor de nível 9 com suas garras se o nível 9 não for cuidadoso. Isso significa que as milhares de pessoas que ela tem em sua facção certamente podem derrotar um único competidor de nível 9. Será fácil subjugar esses desertores com números. Mas ela decidiu não fazer isso. Ela vai adorar vê-los morrer por não concordar com ela, mas não é sábio criar mais inimigos, especialmente quando eles já estão enfrentando os mais fortes e melhores. O fato de ela não poder matá-los permanentemente é o maior problema. Eles voltarão e ainda terão sua força de nível 9, então é uma má ideia torná-los inimigos. Um inimigo já é suficiente. Adicionar mais inimigos de nível 9 à lista de inimigos só pode terminar mal. Ela está sendo cautelosa, o que é louvável. Mas a ignorância verá seus esforços desfeitos. Ela não viu o fim da luta de Soverit com o dragão ou sua luta com o monstro de nível 10 e ela não viu o manto que ele recebeu na montanha, então ela não sabe que ele já recebeu o título de um sábio. Ela sentia falta de muitas coisas sobre Soverit. Se ela soubesse de um desses assuntos cruciais, talvez não tivesse decidido lutar contra ele. É louvável que, mesmo em sua ignorância, ela saiba que Soverit não pode ser subestimado. É por isso que ela não subiu a montanha sozinha. Ela convocou uma reunião e pediu ajuda para sua busca insana. Capítulo 627 Missão Impossível. 6 pessoas partiram deixando 4 pessoas que permanecem firmes na causa de vencer o tirano. Esses 4 são 2 machos e 2 fêmeas. Todos eles têm armas. Eles podem não ter conquistado devido ao puro talento e habilidade, mas ainda assim o têm. Tudo o que é necessário para ganhar uma arma é ser o único a desferir o golpe mortal em um monstro 2 níveis acima do seu. Pode ser difícil fazer isso como um lutador solo, mas aqueles com facções têm uma maneira de contornar isso. A mulher que convocou a reunião olhou para todos eles e disse a eles: Não há nada a perder além de nossas pontuações e talvez nossas armas. Podemos não ser capazes de usar as armas quando formos para outro desafio, então elas podem não ser muito importantes. Posso estar errado e os artefatos acabarem sendo importantes, mas acredito que tentar matar Sovereign vale a pena. Os 2 machos concordaram com a cabeça. Um dos machos disse: Ficarei satisfeito se conseguir acertá-lo apenas uma vez. O outro macho falou com paixão de sangue quente: Isso não será suficiente para mim. Quero esmagá-lo e destruí-lo. Ele fechou o punho e seus olhos brilharam com determinação enquanto falava. A outra fêmea não disse nada. Ela apenas ouviu e foi junto com eles. Ela pode ser considerada uma linda macaca sábia de batalha. Ela tem pelo rosa e olhos roxos. Seu manto branco é elegante e adequado ao seu corpo. A maneira como ela olha em volta com olhos inocentes e desfocados faz com que os outros queiram protegê-la. Ela parece definitivamente deslocada em um time que só pode ser chamado de esquadrão suicida. Ninguém a avisou do contrário. Ela tem que ser competente em um ou outro para se tornar um nível 9. Ou ela poderia ter tido muita sorte em alcançar o nível 9. Nesse caso, sua boa sorte até agora está finalmente alcançando a. É hora de que a sorte lhe tire 1 quilo de carne. Os 4 se prepararam e subiram a montanha. Eles escolheram andar em vez de voar. Se o plano deles falhar e Soverit puder manipular sua gravidade, eles querem estar no chão e não no ar quando isso acontecer. A primeira macaca sábia de batalha experimentou a sensação de estar presa em uma bola gigante de terra e cair no chão de uma altura muito grande. Ela dirá que não foi um passeio agradável. Demorou um pouco, mas logo chegaram ao pico. Eles viram Soverit sentado e meditando com os olhos fechados. Eles notaram algo sobre o manto que ele está vestindo. Está emitindo muitas flutuações de energia. As flutuações de energia estão muito acima do que uma túnica normal deveria ter-se. É quase como se ele estivesse vestindo um artefato, não um simples tecido reforçado. Espere um minuto. Isso é outro artefato. Ele tem 2 artefatos. Como vou acertá-lo agora que ele tem um artefato defensivo e um de ataque? Estou fora daqui. O macho que ficaria satisfeito em apenas acertar Soverit uma vez desistiu após avistar Soverit. Você só pode obter e usar um artefato no desafio. Se você já obteve um antes, não poderá obter outro se o perder. E você não pode usar outro se o pegou de outra pessoa. Isso é o que eles ouviram e também experimentaram, então Soverit não deveria ter 2 artefatos, mas parece que ele tem 2. Já é difícil acertar Soverit apenas uma vez. Seu objetivo pode ser considerado um sonho, mas esse novo desenvolvimento tornou isso quase impossível. Ele está desistindo enquanto pode. Ele se virou e desceu a montanha o mais rápido possível, deixando os outros 3 para trás. Que covarde! A primeira mulher que arranjou o encontro disse depois que o desertor os deixou.
Ela sente vontade de gritar, mas não o fez. Ela disse baixinho para que o barulho não assustasse Soverik. Ela sabe que ele provavelmente está ciente de sua presença, mas isso não aliviou seu medo profundo por ele. Ela não seria tão obstinada a ponto de chamar alguém de covarde se soubesse como Soverik conseguiu aquele manto. Infelizmente para eles, eles estão de frente para ele e não conseguem ver as palavras escritas nas costas de seu manto. Agora somos três. Ainda podemos fazer isso. Ela disse para os outros. O único homem do grupo assentiu e afirmou sua vontade. Ele tem uma vontade forte que não será superada facilmente. A outra fêmea inclinou a cabeça com as palavras. Não foi acordo nem desacordo. Parece que ela está confusa sobre o que está acontecendo, mas ela seguiu os outros dois enquanto eles subiam a montanha. Um dos olhos de Soverit se abriu para se concentrar neles. A pupila dourada forrada com um anel de íris multicolorida enviou um arrepio involuntário por suas espinhas. Os três pararam imediatamente e congelaram. A situação continuou assim por vários momentos enquanto o olho se movia para examiná-los um por um. Soverit quebrou o silêncio. Eu me pergunto. Devo chamá-lo de bravo e corajoso ou estúpido e tolo? A segunda mulher falou. O medo tomou conta de suas feições. Seu olhar ingênuo mudou para um aterrorizado enquanto ela falava rapidamente. Nenhum dos dois. Estou simplesmente intrigado. Eu o segui para assistir à luta de perto. Parece que ela finalmente percebeu a imensidão da situação em que se meteu e agora não quer fazer parte dela. Ela olhou diretamente em seus olhos enquanto dizia essas palavras. Suas palavras suaves e a maneira como seus olhos brilham a fazem parecer inofensiva e inocente. Uma onda sem forma se espalhou dela. A onda invocou sentimentos de paz e calma para ela. Capítulo 628 Amizade instantânea. Os olhos de Soverik brilharam e ficaram vidrados. Ele descobriu que a segunda macaca sábia de batalha parecia mais agradável quanto mais ele olhava para ela. Ele também sentiu que a viu em algum lugar, mas não consegue se lembrar onde. Ele sorriu para ela. Então ele disse, interessante. Os outros dois não aceitaram bem a traição dela. Sua cadela. Eu irei atrás de você para sempre, não importa como isso aconteça. Você fez um terrível inimigo hoje. Você me ouviu. Você fez um terrível inimigo hoje. A primeira fêmea prometeu vingança com uma voz alta e furiosa. O homem determinado estava sem palavras. Ele não podia acreditar em seus ouvidos. É verdade que a senhora nunca indicou segui-los verbalmente. Ela apenas o seguiu montanha acima e só agora está dizendo que queria assistir. Claro, ele não vai acreditar nela. Ela obviamente está mentindo. O que ela fez é pior do que covardia. Ela não desistiu antes. É até agora que eles mais precisam dela que ela está revelando sua traição. Ele se sentiu atordoado demais para falar, mas a fúria em seus olhos dizia tudo o que precisava ser dito. Se ele pudesse, ele iria despedaçá-la com as próprias mãos, mas ele não pode. Ela é forte, e eles também estão na frente da criança do avião. Não adianta se envergonhar assim. Isto é, se Sovereign se contentarem simplesmente assistir aqueles que vieram para lutar contra ele lutarem entre si. O único olho de Sovereign os observou lentamente. O sorriso brincalhão em seu rosto não aliviou seus medos. O macho agarrou seu martelo com mais força enquanto a fêmea preparava seu escudo para bloquear qualquer ataque de Sovereign. Eles permaneceram assim por um tempo. O silêncio voltou. Ninguém disse nada, moveu ou fez qualquer laço. A única coisa que se ouvia era o uivo do vento frio no topo da montanha. A fêmea com pelo rosa e olhos roxos tinha os mesmos olhos treinados em Sovereign, exceto que os olhos estão brilhando. Ela esperou para ver qual seria a reação de Sovereign. Sovereign perguntou a eles: Vocês vieram para me atacar? Quando farão isso? Ou estão esperando que eu dê o primeiro passo? Suas palavras os fizeram perceber que eles vieram para lutar contra ele e não o contrário. É tolice esperar que ele dê o primeiro passo, a menos que eles estejam muito confiantes em suas proezas e vitórias. Ter a confiança para sobreviver a um único movimento dele será muito difícil de explicar como não subestimá-lo. Deixá-lo dar o primeiro passo é pura tolice. Então eles se moveram para atacar. Os dois deram um passo à frente e congelaram quando seu único olho brilhou uma luz violenta. Sua íris multicolorida se transformou em um anel violento ao redor de sua pupila dourada. Os dois também lançaram uma luz violenta como se refletissem a luz que vinha de seu olho. Então seus corpos explodiram. Eles teriam morrido, mas foram salvos pela marca em seus corpos. Sua marca os protegeu de mais danos, levou-os embora, curou-os e depois os gerou em outro lugar, deixando seu artefato para trás. Suas vidas foram salvas, mas eles não estão ilesos. Ele pegou algo muito mais importante do que o artefato deles. A luz violenta em seu olho morreu e ele a virou para a fêmea restante. Agora o que eu faço sobre você? Ele bateu no queixo e perguntou em voz alta. Não sou um inimigo. Sou um amigo e os amigos são gentis uns com os outros. Seus olhos brilharam mais brilhantes enquanto ela falava.
O único olho de Soverik também brilhou. Ele concordou com a cabeça, isso é verdade. Ela interpretou a concordância dele como um incentivo para dar um passo à frente. Ela observou sua reação, mas ele não parecia ter notado seu movimento. Então ela disse: bondade significa ajudar uns aos outros. Soverik concordou com ela novamente. Isso é verdade também. É dever de um bom amigo ajudar outro amigo. Ela deu mais um passo para perto dele enquanto falava. Ela continuou a se aproximar dele enquanto conversavam. O olho multicolorido de Soverik brilhava cada vez mais. Produziu uma luz rosa fraca semelhante à do olho da fêmea. Aquela luz rosa está prestes a sobrepusar todas as outras cores em seus olhos. Ela perguntou a ele: você é meu amigo, certo? Acho que não. Amigos não tentam fazer lavagem cerebral em outros amigos. Ele discordou dela pela primeira vez. Sua resposta assustou. Não era isso que ele deveria dizer. Ele deve concordar com ela e se tornar seu amigo instantaneamente. Ele não deve deixar escapar o que ela está tentando fazer. Sua confusão se dissipou enquanto ela observava seu olho clarear. Ela não precisa se perguntar o que está prestes a acontecer. Ou não? Ela exclamou quando deu um passo para trás com medo. A lei da ilusão é. Ele perguntou a ela calmamente. Ela não respondeu. Ela se virou e correu. Falar agora não vai salvá-la, então é melhor que ela escape para salvar sua vida. Infelizmente, um campo de anulação se espalhou dele e ela congelou. Ele a agarrou com uma de suas mãos e ativou o controle da gravidade. Ela voou para a mão que esperava. A mão dele agarrou seu pescoço com força. Então ele removeu o campo de anulação. Ela sorriu, embora o aperto dele ameaçasse esmagar seu pescoço. Seu sorriso é muito largo. É óbvio que ela está muito feliz em vez de estar com medo. Eu tenho você agora. Ela disse triunfante. Um domínio rosa brotou de seu corpo e envolveu os dois. O domínio começou a entrar no corpo de Soverik através de sua mão que a tocava. Ela continuou a sorrir enquanto esperava para ver a recompensa por seus esforços. Ela ficou em estase quando viu seu olho multicolorido ficar rosa novamente. Ela riu e riu. Imagine. O grande e poderoso filho do plano caiu para mim. Ele se tornou meu servo. Capítulo 629 A abominação dentro da consciência. O olho de Soverik ficou completamente rosa. Ele estava congelado em sua ação de agarrar o pescoço dela. Todo o domínio rosa entrou em seu corpo e cavou em sua consciência procurando controlá-lo. Isso a deixou ainda mais feliz. Um domínio de um transcendente é uma área sob seu controle. Eles podem usar seu domínio para inúmeras coisas, mas a única maneira de afetar outro transcendente tão seriamente é se for imposto por uma lei. No caso desta senhora, ela conseguiu compreender o equivalente à lei da ilusão neste fragmento de mundo e está tentando usá-lo para obter o controle de Soverik. Soverik poderia ter se defendido dela facilmente, mas permitiu que ela fizesse o que quisesse. Ele abriu sua consciência para o domínio dela entrar sem resistência. Então a consciência dela fluiu de seu corpo para o dele. É assim que ela ganha o controle de seus escravos. Ela modificará a consciência deles com a dela para que eles sempre a obedeçam. Foi assim que ela conseguiu acumular sua facção. Seus subordinados e ajudantes não a seguiram voluntariamente. Ela continuou a gargalhar. Olhe para mim agora. Eles disseram que eu não deveria fazer isso. Eles disseram que era uma má ideia. Eu não fiz isso agora. Verdadeiramente, a vitória favorece os ousados. Seu objetivo para esta competição é Soverik e apenas Soverik. Ela vem de uma linhagem de prestígio que manipula as pessoas contra sua vontade. Essa é outra maneira de dizer que eles escravizam as pessoas. Soverik é uma grande celebridade. Ele é forte, talentoso e muito especial. Isso o torna um obstáculo a ser superado. Ou, neste caso, torna um alvo difícil de escravizar. Ela não é a única em sua família que desejava controlar o filho do avião. Mas ela é a única que decidiu seguir em frente e tentar durante esta competição. Todos os outros tinham muito bom senso, apenas uma quantidade saudável de medo e um conjunto de instintos de preservação da vida que os impediam de realmente realizar seu desejo tolo. Essas boas qualidades deles os impediram. Isso os protegeu do perigo e também os impediu de obter o sucesso que ela acabou de adquirir. Eles vão se arrepender de sua decisão quando souberem do que ela realizou. Ela pode apenas imaginar seus rostos estúpidos sendo transformados por ciúmes intensos. Isso a divertia infinitamente e a fazia rir ainda mais alto. Sua risada foi cortada quando ela finalmente alcançou sua consciência. Ela descobriu que a consciência de Soverik era como um abismo e no fundo do abismo está uma entidade grotesca com vários olhos. Esta entidade é toda olhos ao redor de um único olho gigante e carne preta disforme. O único globo ocular gigante tem muitos olhos em seu corpo feio. Parece um observador de demônio deformado. Essa abominação disse a ela: você viu o que não deveria ver. Não se preocupe. Não é uma ofensa. Eu permiti. É porque você será útil.
Você será muito útil. Então a abominação riu maliciosamente. O som que ele fez colidiu com sua consciência da maneira mais desagradável. O abismo começou a se agitar e girar como areia movediça. Seu giro puxou sua consciência para trazê-la para a abominação dentro da consciência de Soverit. Não! Ela gritou e tentou retornar ao seu corpo, mas não havia como voltar atrás. Soverit fechou a abertura em sua consciência. Ela não podia escapar. Ela continuou a cair no abismo chutando e gritando enquanto a entidade demoníaca estendeu os tentáculos para agarrá-la e puxá-la para baixo. Ela finalmente caiu no fundo do abismo e a abominação a engoliu para seu propósito nefasto. Sua batalha de consciência demorou um pouco, mas foi um instante no mundo. Ela tinha acabado de rir depois de ter acesso à consciência dele. Então seus olhos roxos escureceram e seu corpo começou a quebrar. Fumaça rosa subiu de seu corpo como se ela estivesse evaporando. Seu corpo inteiro se transformou em fumaça rosa que se afastou com o vento. Cuidado com o que você deseja. Ele disse com um sorriso de escárnio enquanto olhava para a fumaça rosa. O rosa em seus olhos desapareceu completamente. Todos os vestígios dela no mundo físico de manifestação se foram. O último pedaço dela está dentro de sua consciência, onde será bem utilizado pela Legião-7. Não é um destino invejável. Ela poderia ter lutado contra ele com os outros e provado seu esparro da morte, fantasma do futuro. É um movimento que reflete o dano que uma versão futura de seus inimigos sofrerá se os enfrentar. É um movimento preguiçoso melhor usado em inimigos que são fracos demais para ele se incomodar. Usá-lo em entidades perigosas que podem realmente prejudicá-lo pode levar a uma reação porque ele também pode sofrer em tal luta. Ele não será capaz de curar essa reação porque não terá tempo para gostar daqueles dois. Então é muito perigoso usar. Os dois tolos que vieram lutar com ele são inofensivos, então ele usou isso neles. Ele poderia ter usado nela também com o pior que teria acontecido com ela sendo que ela perde sua arma e seu poder de nível 9 como aqueles dois. Mas ela decidiu morder mais do que pode mastigar e perdeu sua alma no processo. Os dois podem ser tolos, mas aquele que queria escravizá-lo é o palhaço tolo. Ela é pior do que uma tola. Ele balançou sua cabeça. Que palhaço! Ela tentou me controlar. Eu de todas as pessoas. Teria funcionado como uma piada não tão engraçada que ela contou, mas ela realmente tentou continuar com isso. Este Estelios tudo de novo, e sento mais estúpido. Ela não é a primeira pessoa a tentar possuir ou escravizar um clone de Legião. Na verdade, alguns conseguiram. Legião-7 experimentou a escravidão pessoalmente. Mas esta macaca sábia de batalha não atingiu o nível necessário para escravizá-lo. Capítulo 630 Uma montanha dentro de uma montanha. Stelios tentou e falhou em possuir um clone de Legião, então seu fracasso não é especial. Mas ele a considera pior do que tola por tentar. Ela é uma palhaça sem graça que então decidiu fazer algo perigoso para provar que é engraçada. Ela brincou com sua consciência sem saber no que está se metendo. Isso é literal porque ela realmente deixou seu corpo e entrou no dele em sua tentativa de escravizá-lo. Ela não sabia no que estava se metendo. A consciência de um transcendente é seu bem mais importante além da energia de origem. Eles podem perder o corpo, mas irão regenerá-lo enquanto estiverem vivos. Sua consciência está contida em cada parte de seu corpo, então um transcendente sobreviverá à sua cabeça sendo esmagada. A consciência pode ser comparada à identidade de um transcendente. É o que mantém seu corpo e alma juntos. Sua habilidade divina permite que ela use sua consciência para manipular a consciência dos outros através de seus olhos. Como dizem, os olhos são as janelas da alma. Infelizmente para ela, ela encontrou uma consciência que não pode manipular. Ela conheceu uma montanha de consciência e pagou o preço de entrar no centro dessa montanha. Ela teve que encontrar a montanha dentro da primeira montanha. Ela é fraca demais para manipular uma consciência que pode manipular a matriz da lei do mundo. Sua mente sobreviveu indo para o mundo dos conceitos e voltando. Sua mente engoliu partes da lei de ordem de um deus mundial para dar a Legião-7. Ele já é demais para ela lidar com muito menos Legião-7 e ele juntos. A consciência dela é fragmentária para ele. Sua tentativa pode parecer menos significativa do que Stelios tentou fazer com Helios, mas não é. Stelios tentou usar a lacuna entre a consciência de Helios e seu corpo para injetar a consciência de Helios e possuir seu corpo. Stelios também era altamente ignorante sobre com quem ele estava mexendo. Esta senhora tentou mudar sua própria consciência. Ela não queria ganhar o controle de seu corpo, mas queria remodelar o próprio tecido de sua mente e ela sabia muito bem quem ele é. Ele não é uma pessoa aleatória. Ele é o filho do avião. Isso deveria ter contado para alguma coisa. A ignorância não é uma desculpa válida para ela. Ela é claramente suicida. Ela provavelmente fez isso porque pensou que não tinha nada a temer. As regras da competição a encorajaram. Sua tentativa de controlá-lo é mais invasiva e mais estúpida. Stelios conseguiu escapar por causa da lacuna entre seu corpo e alma, mas não há lacuna para ela escapar.
Ele tem um corpo-alma agora devido à fusão de corpo e alma. Seu corpo então se desfez sem uma consciência para mantê-lo unido. Ele olhou para dentro de si para ver o que aconteceu com ela. O globo ocular gigante com vários olhos reprogramou sua consciência e está usando para invadir o núcleo do fragmento do mundo. A Legião-7 a modificou usando a lei da ordem do sábio, fazendo com que sua consciência parecesse uma série de instruções semelhantes à lei matriz da arena. Isso garantirá que a resistência do núcleo seja significativamente menor e ele poderá ter acesso mais fácil a ele. Ele terminou de mapear a matriz da lei deste fragmento de mundo antes de lutar contra o último chefe. Ele conseguiu o que queria. Ele tem poder e ele tem conhecimento. É o mesmo poder que ele usou para tirar o poder daqueles dois. Ele usou o Rate of Death, Velocity of Pegar futuro para trazer o efeito de sua futura luta para o presente. Sua compreensão do tempo fez perceber que tudo o que pode acontecer está acontecendo atualmente, incluindo o futuro e o passado. Seus olhos alinharam um futuro onde ele os destruiu até o presente. Isso deveria ter causado sua morte, mas a marca em seus corpos o salvou. Essa marca está sob o controle do núcleo da arena, então ele não pode controlá-la. O que ele pode fazer é influenciar os privilégios da marca sobre eles. Um dos privilégios é ser salvo da morte e reaparecer em outro lugar. Ele não pode mudar isso, pois não é mutável. Outro privilégio é o sistema de poder deste mundo. Ele também não pode removê-lo, mas pode redefini-lo, pois é um fator mutável. O sistema de poder capacita os competidores em uma certa quantidade com base em sua classificação. Ele não pode remover totalmente o aumento, mas pode redefinir a classificação para zero, o que eliminou totalmente o fortalecimento deste mundo. Deve ter sido muito doloroso para eles perder todo o seu progresso, mas eles podem recuperá-lo se esforçarem. O que ele fez com eles é temporário. Esse é um dos poderes que ele obteve ao mexer na matriz da lei. Ele encontrou muito mais além de seu alcance quando terminou. Ele pode estar satisfeito com o que conseguiu ou pode buscar mais. O poder que ele obteve não é permanente. Ele vai perder quando a competição acabar e ele tiver que deixar a arena. Existem todos os tipos de limites sobre o que ele pode fazer com o poder também. Já são motivos suficientes para convencê-lo a buscar mais. Ele realmente não precisa de um motivo para buscar mais poder. Ele sempre estará buscando mais poder e apenas poder se puder. Mas um motivo para buscar o poder é sempre bom. Ele pode usá-lo para explicar suas ações atuais ao sábio, caso o sábio esteja furioso com a morte de um competidor. Ele começará sua desculpa com: ela caiu em minha consciência. Não foi minha culpa. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.